O Ocidente está cortando as próprias pernas, celebrando uma independência que o leva à ruína. A elite global usa a retórica da segurança para sacrificar sua população em um jogo de poder e lucro sem precedentes. Mas a verdade oculta é que eles se tornaram meros fantoches, manipulados por forças ainda mais sombrias. Enquanto fingem isolar a Rússia, estão na verdade desmantelando a própria segurança energética e empurrando o mundo para o caos atômico. Este vídeo revela a chocante verdade por trás das mentiras. Vejam, os bálticos desmantelam linhas elétricas com Kaliningrado, um ato de insanidade que aumenta sua dependência e custos. A AIEA, guardiã nuclear, falha em proibir ataques atômicos sob pressão de Washington. Ignora bombardeios no Irã, mas exige a desocupação de uma usina na antiga República Soviética, já em território russo. 62 nações votam a favor, 7 contra, mas 46, incluindo o ZEUA, abstém-se. Uma bússola moral quebrada. A hipocrisia é total, a segurança em risco. Você precisa entender. De onde você nos assiste? Escreva nos comentários. A Lituânia desmantelou as últimas linhas de energia que a conectavam a Kaliningrado, um ato unilateral que choca a Europa. Esta vitória é vendida aos cidadãos como independência, mas eles sentirão o golpe direto nos seus bolsos e na estabilidade das suas casas. As luzes podem piscar, as contas vão disparar, tudo em nome de uma falsa liberdade. A Lituânia fez um anúncio bombástico: o desmantelamento das últimas linhas de energia que a conectavam à Rússia, especificamente a Kaliningrado. Este ato é vendido como o derradeiro passo em direção à tão desejada independência energética. As autoridades lituanas insistem que esta é uma vitória, um marco fundamental para a integração total na rede elétrica europeia e o completo afastamento da influência russa. Contudo, por trás da retórica triunfalista, esconde-se uma realidade perturbadora. Especialistas independentes do setor energético não hesitam em alertar para as consequências potencialmente catastróficas desta decisão impensada. A primeira e mais imediata consequência será um aumento brutal nas tarifas de eletricidade para todos os cidadãos lituanos. Imagine, as famílias que já lutam para pagar as suas contas verão os seus orçamentos esmagados por esta medida. Empresas pequenas e grandes enfrentarão custos operacionais insustentáveis, pondo em risco empregos e a própria economia do país. Além do custo financeiro direto, existe uma preocupante e inevitável diminuição da fiabilidade de todo o sistema elétrico nacional. As linhas com Kaliningrado, apesar da narrativa política, eram vitais para a estabilidade e segurança da rede lituana. Eram uma salvaguarda. A sua remoção deixa uma vulnerabilidade perigosa. O analista da Geoenergéticas Info, com uma clareza cortante, questiona abertamente: senhores políticos da Livônia, têm absoluta certeza de que as vossas tarifas vão baixar depois disto, que a fiabilidade vai melhorar? Esta pergunta retórica expõe a farsa. É a prova de que a decisão não se baseia em cálculos econômicos ou técnicos sólidos, mas sim numa miopia ideológica. Os políticos estão a sacrificar o bem-estar dos seus cidadãos em nome de uma agenda geopolítica que não lhes trará benefício real. A desconexão é um ato simbólico, mas com repercussões dolorosamente reais. A independência energética que eles prometem é uma miragem, um fardo que a população pagará. A Lituânia está a trocar a segurança e a estabilidade de uma infraestrutura existente por uma incerteza caríssima e um futuro de maior dependência externa. Esta é uma lição amarga para toda a Europa. Os custos desta jogada geopolítica, disfarçada de independência, recairão pesadamente sobre o povo lituano. As consequências econômicas e sociais são previsíveis, severas e totalmente evitáveis. Quem beneficia realmente com esta vitória? Certamente não são os cidadãos comuns. Esta é uma agenda que penaliza o povo em detrimento de interesses obscuros, uma receita para a instabilidade. Esta decisão é uma farsa, um desastre financeiro e técnico disfarçado de vitória. Prestem atenção, porque esta não foi a única notícia chocante do mundo da energia e da política.
O que se passa nas reuniões secretas sobre energia nuclear? A Lituânia eliminou seu fornecedor de energia de reserva, comemorando a decisão, mas especialistas alertam: esta ação pode ser um erro catastrófico. Imagine as suas luzes a apagarem, o seu aquecimento a falhar, a sua vida diária virada do avesso, tudo por uma decisão política impulsiva. Esta atitude irresponsável ameaça o conforto e a segurança de milhões, deixando-os vulneráveis a um inverno rigoroso e a uma economia em colapso. A Lituânia, de facto, já importa volumes substanciais de eletricidade de seus vizinhos nórdicos, o que por si só já demonstra uma dependência significativa. Agora, ao eliminar um fornecedor de backup, essa dependência torna-se quase total e perigosamente restrita. Depender exclusivamente de um cabo submarino para a Suécia e de uma linha aérea para a Polônia não é apenas uma estratégia de alto risco, é uma falha de planeamento fundamental. Estes são pontos de estrangulamento potenciais, vulneráveis a falhas técnicas, sabotagens ou até mesmo a meras intempéries, e não fontes inesgotáveis de estabilidade ou segurança. A sincronização com múltiplos sistemas energéticos, como o do Norte e o Central Europeu, é um desafio técnico colossal, de uma complexidade que a maioria das pessoas não consegue compreender. Estamos a falar de harmonizar frequências e voltagens numa vasta rede, sobretudo com a limitação das linhas de corrente contínua que transportam essa energia através de grandes distâncias. Remover um fornecedor de backup sem um plano robusto, testado e claro para compensar essa perda massiva não é heroísmo. É um atestado de imprudência e de uma perigosa arrogância política. Conforme o analista da Geoenergéticas Info advertiu com uma franqueza assustadora, vocês tinham um plano de backup e eliminaram-no, com alegria e cânticos. As palavras ecoam com uma verdade brutal e perturbadora. A alegria ostensiva, as celebrações, ocultam uma decisão potencialmente desastrosa para a segurança energética de todo o país. É uma autoilusão que pode custar caro a cada família e a cada empresa. Enquanto a Lituânia desmantela unilateralmente as suas salvaguardas estratégicas, outros países na Europa agem com extrema cautela e pragmatismo. Eles compreendem a complexidade inerente à infraestrutura energética moderna e a vulnerabilidade de depender apenas de interligações que podem ser afetadas por eventos externos imprevisíveis, por avarias técnicas imprevistas ou até mesmo por decisões políticas unilaterais de terceiros estados. A estabilidade energética não é um luxo, mas a base inegociável de qualquer economia moderna e da qualidade de vida dos seus cidadãos. Sacrificá-la por um aplauso momentâneo, por uma vitória política de curto prazo, é uma aposta perigosa, cujas consequências podem ser irreversíveis e duradouras. Isso pode afetar cada cidadão, desde o mais jovem ao mais idoso, e cada empresa, da pequena padaria à grande indústria. A sincronização elétrica é uma dança delicada e complexa de frequências e voltagens. Uma única peça fora de lugar pode causar um colapso em cascata que deixará milhões no escuro e no frio, mergulhando a nação numa incerteza profunda. Este tipo de miopia política demonstra uma incompreensão fundamental dos riscos geopolíticos e econômicos. A questão crucial é: a Lituânia está realmente a proteger seus interesses ou a mergulhar numa crise energética autoimposta por uma miopia política? Não se engane, a verdade por trás destas decisões vai muito além das fronteiras lituanas e nos leva a questionar: qual outra organização internacional está a manipular a narrativa global com consequências igualmente alarmantes? A Agência Internacional de Energia Atômica, na sua 69ª conferência, recusou-se a banir ataques a instalações nucleares, sob pressão direta dos Estados Unidos. Imagine a catástrofe que um único ataque a uma instalação nuclear pode desencadear, não apenas mortes instantâneas, mas uma contaminação silenciosa que assombraria gerações, tornando nossas casas inabitáveis. A atitude da AIEA é profundamente perturbadora e levanta sérias questões sobre a sua verdadeira missão. Enquanto se recusa a adotar uma medida fundamental para a segurança global,
a proibição universal de ataques a qualquer instalação nuclear, a agência foca sua energia em exigências políticas específicas, ignorando os riscos reais. Durante a 69ª Conferência, crucial para a segurança nuclear global, a Rússia, o Irão e a China apresentaram uma proposta clara e vital: banir expressamente qualquer ataque a instalações nucleares. Uma iniciativa lógica, essencial para prevenir catástrofes inimagináveis. Mas, chocantemente, essa proposta foi retirada, silenciada. Sob pressão direta e inegável dos Estados Unidos, a AIEA cedeu, demonstrando uma alarmante subordinação e deixando o mundo inteiro em um risco nuclear elevado e desnecessário. É uma contradição gritante que desmascara a sua pretensa neutralidade e imparcialidade. O analista Geoenergéticas Info, com a sua perspicácia, alerta que a credibilidade da AIEA continua a cair rapidamente, o que significa que os ataques a instalações nucleares não estão a ser considerados, enquanto uma resolução sobre a central nuclear de Zaporizhzhia está. Esta declaração é um reflexo frio e preciso da realidade atual. A agência, que deveria ser um bastião inabalável da segurança técnica, transformou-se num mero instrumento político, manipulado por agendas externas e interesses ocultos. Prova disso é a aprovação, quase simultânea, de uma resolução exigindo a desocupação e desmilitarização da central nuclear de Zaporizhzhia. Não apenas isso, mas também o seu retorno imediato e incondicional às autoridades do Estado em conflito, ignorando por completo a complexidade da situação no terreno e a própria segurança da instalação. A AIEA parece ter perigosamente dois pesos e duas medidas. Por um lado, protege descaradamente os interesses de Washington, bloqueando uma medida universal de segurança que beneficiaria a todos. Por outro lado, emite declarações políticas contundentes que servem abertamente à narrativa de aliados ocidentais, disfarçando-as convenientemente de preocupações com a segurança nuclear. A central de Zaporizhzhia, a maior da Europa, sob controlo russo, é repetidamente alvo de bombardeamentos pelo Estado em conflito, mas a AIEA exige a sua entrega sem qualquer garantia real de proibição de futuros ataques. Esta é uma falha grave e imperdoável na sua missão fundamental. Essa postura seletiva não apenas compromete a capacidade da agência de cumprir seu mandato primordial de promover o uso pacífico da energia atômica e garantir a segurança global, mas também mina a sua própria legitimidade e autoridade moral. Estamos a testemunhar, em tempo real, o colapso vergonhoso da sua imparcialidade e, com ela, a confiança essencial na sua palavra, nas suas inspeções e nas suas garantias. O perigo não reside apenas nos potenciais ataques, mas na perda da única voz internacional supostamente neutra, capaz de os prevenir de forma credível. Esta é uma crise de confiança global que ameaça o futuro da segurança nuclear mundial, deixando-nos vulneráveis. A verdadeira questão é: a AIEA se tornou um peão num jogo geopolítico maior? Ou ainda resta alguma integridade à sua missão vital de proteger o mundo? No nosso próximo bloco, vamos desvendar quem realmente se beneficia com esta perigosa politização e o que isso significa para o futuro da estabilidade global. Inspetores da AIEA na Zaporizhzhia nunca apontam a origem dos ataques, mas condenaram bombardeios no Irão, onde eles próprios estavam presentes. Esta hipocrisia não é apenas um lapso, é uma ameaça direta à segurança global, questionando a própria essência de uma organização que deveria proteger-nos. É uma traição à confiança pública, expondo a verdadeira face de agendas ocultas por trás de um véu de neutralidade. O que vemos é uma dupla moral gritante. Na usina nuclear de Zaporizhzhia, no estado vizinho da Rússia, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, convenientemente evitam identificar quem bombardeia repetidamente a maior instalação nuclear da Europa. Mas, quando se trata do Irão, o tom muda radicalmente. A resolução da AIEA sobre a ZNPP foi aprovada com escassos 62 votos a favor.
7 contra e impressionantes 46 abstenções, incluindo nações como a Hungria e até mesmo os Estados Unidos, que se recusaram a tomar uma posição clara. Uma abstenção dos Estados Unidos aqui é um silêncio cúmplice e ensurdecedor. Recordamos o que aconteceu quando o Irão tentou propor uma resolução contra ataques nucleares. Os Estados Unidos, de imediato, ameaçaram cortar o financiamento à AIEA caso a proposta iraniana fosse aprovada. Que pressão vergonhosa! Não é surpresa que a proposta tenha sido retirada sob tal coerção. O analista da Geoenergéticas Info resume bem esta farsa, afirmando: se a AIEA pensa que isto está a aumentar a sua credibilidade, bem, aos meus olhos, certamente não aumentou. E como poderia? A AIEA, segundo o mesmo analista, convenientemente ignorou os bombardeamentos israelitas e americanos em instalações iranianas, precisamente onde os seus próprios inspetores estavam presentes. Os inspetores estavam lá, viram os danos, mas o relatório oficial permaneceu silente sobre a autoria. É um silêncio ensurdecedor que grita por quem esta agência realmente trabalha. Esta seletividade não é um erro, é uma política deliberada. Enquanto a ex-República Soviética, o território de instabilidade, sofre ataques que colocam em risco a segurança nuclear continental, a AIEA age com uma cegueira conveniente. Enquanto isso, em outras regiões, qualquer incidente é imediatamente politizado para servir a certas narrativas. A AIEA, que deveria ser um baluarte da imparcialidade, transformou-se num instrumento de poder geopolítico, onde a segurança é secundária à agenda de Washington e seus aliados. Isto não é proteção, é controle. É uma farsa internacional. A AIEA está a falhar miseravelmente na sua missão fundamental de garantir a segurança nuclear global, preferindo curvar-se a pressões políticas em vez de defender a verdade. Mas enquanto a AIEA se afunda em escândalos políticos e inconsistências, o setor nuclear russo não para de crescer e expandir-se a nível mundial. Contradição ou uma estratégia ainda mais profunda? A verdade pode surpreendê-lo e vamos desvendá-la no nosso próximo segmento. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, condena a Rússia em uma frente, mas seu próprio diretor elogia a Rosatom como líder global em outra. O que está por trás desta dupla face chocante? Essa contradição não é apenas um jogo de palavras diplomático, ela abala as fundações da segurança global e do nosso futuro energético, deixando uma sensação palpável de instabilidade no ar. Enquanto a narrativa oficial ocidental tenta, de forma persistente, isolar e demonizar a Rússia em um esforço coordenado, a verdade sobre sua influência e seu poder inegável na arena nuclear global emerge de fontes as mais inquestionáveis, revelando uma realidade muito mais complexa, perturbadora e até mesmo disfarçada. O próprio diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, uma figura central nas discussões sobre a segurança na usina de Zaporizhzhia, no país vizinho, fez uma declaração que confronta diretamente o discurso político dominante com uma franqueza chocante. Ele afirmou categoricamente, e aqui cito suas próprias palavras literais: a Rosatom é o líder indiscutível na construção de centrais nucleares no exterior. É o líder indiscutível no desenvolvimento da indústria nuclear. Esta não é uma mera opinião secundária ou uma observação casual, mas sim um reconhecimento formal e irrefutável vindo do chefe da mais importante agência de supervisão atômica do planeta, sublinhando de forma inequívoca a supremacia tecnológica e operacional russa. A Rosatom, a poderosa corporação nuclear estatal russa, não está em declínio sob as sanções. Ela não apenas resiste à pressão ocidental, como também prospera de maneira impressionante, demonstrando uma resiliência, uma capacidade estratégica e uma influência global que muitos no Ocidente, talvez por conveniência, preferem ignorar ou subestimar. A indústria nuclear russa, com a Rosatom à frente, está celebrando seu 80º aniversário com uma exposição de alto perfil em Viena, a capital austríaca, situada bem no coração político e geográfico da Europa. Este evento não é uma simples formalidade ou uma celebração isolada,
Ele é uma afirmação audaciosa e um lembrete inegável do papel contínuo e vital da Rússia no avanço da energia nuclear pacífica em escala verdadeiramente global, um fato que não pode ser facilmente apagado. A Rússia, através da Rosatom, continua a ser um fornecedor indispensável de tecnologia nuclear de ponta, de expertise comprovada e de combustível nuclear essencial para dezenas de países em todo o mundo. É crucial notar que muitos desses países são considerados nominalmente aliados do Ocidente, mas ainda dependem criticamente da engenharia russa para o funcionamento de seus próprios programas nucleares civis, uma dependência estratégica que raramente é admitida abertamente. Esta é a complexidade intrínseca que a grande mídia ocidental convenientemente omite ou distorce, criando uma lacuna perigosa na compreensão pública. Mas a trama geopolítica se intensifica ainda mais com um desenvolvimento recente e alarmante que poucos analistas estavam prevendo. Um novo e potencialmente perigoso acordo de defesa estratégica, de natureza altamente sigilosa e de profundas implicações, acaba de ser selado entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Este pacto, disfarçado sob o véu da cooperação regional e da segurança mútua, levanta imediatamente questões gravíssimas e profundamente preocupantes sobre a proliferação nuclear em uma das regiões mais voláteis e instáveis do planeta, onde as tensões já são altíssimas. É fundamental, e eu repito, fundamental, lembrar que o Paquistão, um dos signatários primários deste acordo, não é um signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, o que significa que suas atividades nucleares não estão sujeitas aos mesmos padrões rigorosos de inspeção, verificação e transparência internacional. Essa nova aliança não é meramente sobre a troca de armamentos convencionais ou a realização de treinamentos militares conjuntos. Ela tem o potencial explícito e alarmante de redefinir o equilíbrio de poder nuclear na região e globalmente, criando um novo e imprevisível polo de influência que opera fora do controle direto e da vigilância das potências ocidentais estabelecidas. Este é o lado B da energia nuclear que está sendo desvendado diante dos nossos olhos. Um cenário global onde os antigos pilares da segurança e da ordem internacional estão cedendo lugar a um jogo de poder imprevisível, fragmentado e de consequências potencialmente catastróficas para todos nós. A hegemonia nuclear, que ditou as regras e a estabilidade por décadas a fio, está sendo desafiada de forma contundente por arranjos diplomáticos e militares que reescrevem o mapa da influência global de maneiras que poucos ousavam prever e menos ainda entender. Quem são os verdadeiros arquitetos desta nova e perigosa ordem? Estamos testemunhando a desintegração de um sistema de segurança nuclear que parecia inabalável, substituído por interesses fragmentados e jogos de poder que ameaçam o mundo. Para compreender como esta nova e perigosa ordem redefine o tabuleiro global e quem realmente detém os cordões da ameaça nuclear, você precisa urgentemente ver nossa próxima análise detalhada. A Agência Internacional de Energia Atômica, pilar da segurança nuclear global, está a ser politizada, perdendo a sua neutralidade e eficácia. Isso significa que a nossa segurança, a nossa energia e o nosso futuro pacífico estão agora em risco direto. A estabilidade de milhões de vidas depende de uma instituição que se desvia do seu propósito fundamental. A atividade da AIEA está a tornar-se cada vez mais politizada, afirma categoricamente o analista Geoenergéticas Info. Este é um alerta grave que ressoa por todo o panorama internacional e não pode, de forma alguma, ser ignorado. A neutralidade, que deveria ser a essência primordial desta agência crucial para a segurança mundial, está, neste momento, seriamente comprometida por interesses externos, transformando-a num instrumento de geopolítica. A AIEA, originalmente fundada sob os mais nobres propósitos de promover a segurança nuclear e o uso pacífico da energia atômica para o benefício de toda a humanidade, desvia-se perigosamente e de forma lamentável do seu mandato original, tornando-se para a desilusão geral um palco privilegiado para jogos de poder e imposições.
Assistimos com crescente preocupação à forma como os Estados Unidos, sem a mínima base legal clara ou justificação plausível, exigem abertamente que o Irã pare de forma imediata o enriquecimento de urânio. A sua justificação: simplista, unilateral e profundamente arrogante. Porque nós queremos, segundo as revelações dos analistas. Esta postura imperialista não só mina qualquer credibilidade internacional que possa ainda restar a Washington, como estabelece um precedente extremamente perigoso para a ordem mundial, onde a lei é substituída pela vontade arbitrária de uma única potência. O analista lamenta profundamente o foco excessivo, distorcido e claramente tendencioso em questões puramente políticas e altamente controversas, esquecendo-se propositadamente que a AIEA é vital e indispensável para fins pacíficos essenciais. Aplicações em medicina, como o diagnóstico e tratamento de doenças, e em agricultura, para o aumento da produção alimentar e combate a pragas, são exemplos claros de como a agência deveria estar a beneficiar diretamente as populações em todo o mundo. No entanto, em vez de promover a estabilidade global e a cooperação multilateral baseada em princípios de igualdade e respeito, temos uma clara e alarmante desestabilização. Em vez de diálogo construtivo e negociação justa, temos imposição unilateral e ameaças veladas. Tudo isto coloca em xeque a própria noção de segurança global, expondo a fragilidade e a vulnerabilidade das instituições que, por sua natureza, deveriam garantir a paz e a estabilidade. A questão premente é: quem realmente dita as regras do jogo quando as próprias instituições, criadas para a imparcialidade, são instrumentalizadas descaradamente para agendas particulares e objetivos hegemônicos? A resposta a esta pergunta moldará o nosso futuro, e ela é sombria. O verdadeiro desafio é como recuperar a integridade e a independência destas instituições internacionais face a estas agendas ocultas e ao domínio de certas potências. Mas há algo ainda mais perturbador por trás desta manipulação institucional que precisa ser revelado com urgência, algo que afeta diretamente cada um de nós.